Salve família Tricolor, Turbina por aqui, sejam bem-vindos. Vídeo de repercussão para a gente falar da derrota do São Paulo para o Santos pelo Paulistão, atualizar você sobre a classificação do campeonato e também conferir informações da coletiva do Carpini, um destaque importante para o que aconteceu com a arbitragem também, né? E as informações aí do São Paulo pós-jogo para a gente falar dessa partida do São Paulo. Não foi uma boa partida, o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, sim, isso é verdade. E a gente vai falar deste jogo. Muito obrigado pela sua presença, deixa o seu like aí no canal, se inscreve, que ajuda muito, eu conto muito com o seu apoio. Primeiro vamos falar do que disse o presidente Júlio Casares. Após a partida, na zona mista, o Júlio Casares foi questionado sobre a arbitragem e ele disse o seguinte, abre aspas, nós não temos o hábito de reclamar da arbitragem. E, dificilmente eu coloco minha opinião, a instituição coloca uma opinião, a não ser em questões lamentáveis. A arbitragem hoje se mostrou insegura, picotou o jogo desproporcionalmente, marcou faltas a favor do adversário em relação ao São Paulo. Eu não vou discutir os lances capitais, o VAR chamou. Para mim, o pênalti foi rigoroso demais, mas a arbitragem prejudicou, inclusive mal posicionada, falou o Júlio Casares, né? Mal posicionado porque teve um lance ali, claro, de uma boa situação de jogo para o São Paulo, que o Pablo Maia ia finalizar de fora da área, e o Luciano tocou a bola para trás, ela entrou na frente ali, né? Bem mal posicionada a árbitra na partida. Além disso, disse também o presidente do São Paulo. A gente lamenta, acho que uma nota antes do jogo remete ao futebol antigo, a federação precisa preparar os árbitros psicologicamente. Não é uma nota que desestabiliza um árbitro. Eu acho profundamente lamentável. Até 10 minutos de acréscimo foi pouco. Não é choro, não é pelo resultado, mas nós temos que preparar os árbitros psicologicamente para não entrarem em campo pressionados por uma nota. Lamentamos a arbitragem de hoje, ela não deixou a bola rolar, completou o presidente Júlio Casares, né? A atuação da Edna Alves foi péssima. Picotou o jogo todo, prejudicou o São Paulo que queria jogar. Infelizmente, depois que o Santos achou o jogo também, não teve mais jogo, né? O São Paulo tentava jogar e não conseguia. E a árbitra que inverteu muitas faltas, né? Foi uma péssima atuação aí da senhora Edna Alves. Informações também a respeito do que disse o Júlio Casares, o Carpini também falou sobre a arbitragem, sobre a partida, e a gente confere o que disse o técnico do São Paulo nesse destaque importante para você conferir da coletiva do Carpini. Carpini, tudo bem? Carpini, acho que não dá para começar a sua coletiva hoje de outra forma, né? O Casares ele foi ali, já se pronunciou em relação à arbitragem, então eu gostaria de saber, primeiro, né, o que você achou da nota que o Santos soltou antes da partida, que foi uma reclamação muito grande ali do Casares, e também se você teve tempo de analisar os lances, os principais, os polêmicos, e se você acha que a Edna acertou, errou, se a arbitragem dela foi boa ou ruim, por favor. Bom, boa noite a todos. Eu acredito que a arbitragem hoje, ela se sentiu um pouco pressionada. Era a sensação que eu tinha dentro de campo, até nas conversas que a gente tem ali, que é habitual do treinador, do trio de arbitragem, né, do quarteto, né, com o quarto árbitro. Eu sentia muito arredio, muito, sabe, sem ter um diálogo e, enfim, sei, achei ela um pouco insegura em algumas, a arbitragem um pouco segura em algumas colocações. Eu achei que por diversos momentos ali cozinhou, né? O jogo ficou um pouco enroscado, principalmente no segundo tempo. Foi um jogo onde a equipe do Santos não deixou o jogo andar, muito atendimento, cai toda hora, confusão. Então, e eu acho que acabou que a arbitragem foi também um pouco conivente em relação a isso, né? Em beneficiar talvez o infrator. São Paulo querendo jogar, querendo ter a bola, né? Melhor na partida por diversos momentos, talvez na grande parte do jogo fomos melhores. E um jogo desse tamanho decidido em detalhes. E hoje foi um detalhe, né? Criamos situações, tivemos volume ofensivo, tivemos posse de bola, tivemos muita competitividade. Vale valorizar a entrega, como o grupo foi guerreiro,
como o torcedor apoiou os 90 minutos, mas tudo isso hoje não foi suficiente para a vitória. Então a gente sabe que, mesmo com tantas coisas boas a serem exaltadas, são coisas também a serem ajustadas, né? E em relação à arbitragem, eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou me posicionar. Eu vi os lances, eu tenho a minha opinião, e é a minha opinião. Não vai voltar atrás no que já aconteceu, a arbitragem já foi. E se eu começar a falar o que eu penso, daqui a pouco eu posso falar demais e eu ainda ser o prejudicado. Então, todo mundo viu. Vocês viram como foi o jogo, cada um vai ter uma interpretação diferente, né? Eu sei que a regra não é interpretativa, é a regra, mas eu já vi em outras situações lances como esse não serem ajustados assim para ter o VAR e hoje foi determinante para o resultado final da partida. No segundo tempo, eu não me lembro de um outro momento do Santos, acho que foi o pênalti, mais uma ou duas situações, e nós com mais de 20 possibilidades de finalizações, de cruzamentos, de tantas coisas que aconteceram positivas, mas os detalhes negativos que a gente precisa ajustar. O Carpini acabou falando aí, né, da arbitragem, não quis se aprofundar no assunto, porque isso poderia virar contra ele. E eu concordo com o técnico do São Paulo. Eu acredito que, de repente, se você fala algo a mais, uma verdade que a CBF ou a Federação Paulista de Futebol não goste, eles acabam aí se virando contra você e prejudicando você depois, né? Foi o que já aconteceu com o Michel Araújo, por exemplo, numa declaração dele numa partida entre São Paulo e Corinthians lá na Arena Itaquera. O Corinthians acabou ali sendo ajudado pela arbitragem e o Michel Araújo acabou falando e depois foi punido por isso, né? Então, eu sei aí que o Thiago Carpini gostaria de repente de se posicionar, mas não é possível diante de uma possível retaliação da própria Federação Paulista de Futebol. A árbitra Edna Alves estava sim insegura, ela prejudicou sim o São Paulo por conta de não deixar o jogo acontecer. Talvez o pênalti fosse interpretativo e o lance de mão, que foi o lance de gol do Eric do São Paulo, que seria o gol de empate, sim, é uma regra. Então tem que respeitar, não tem como discutir com a regra. Mas o lance de penalidade era interpretativo, né? Não foi pênalti, na minha opinião. Muitos aí falaram também que não foi pênalti. Muitos jornalistas esportivos também falaram que não foi. Mas fica também a questão aí do árbitro, a nota emitida pelo Santos, também falada pelo Casares, que já também dava um pouco de pressão na arbitragem. E o lance aí também é referente, né, a uma partida que a própria Edna apitou Santos e São Paulo na Vila Belmiro em 2022 e lá naquela oportunidade ela deixou de marcar 2 pênaltis para o Santos. Então, eu acho que era a oportunidade dela se redimir com o clube adversário e prejudicou o São Paulo aí fazendo vista grossas em alguns momentos e apitando mais favorecendo ao Santos do que ao tricolor. Pra gente falar das informações, não é só o problema da arbitragem e do São Paulo jogando mal. Já no começo de fevereiro, no começo da temporada, tem uma análise aí que também fala de problemas de lesões no São Paulo logo no início do ano. Então o calendário vai ser pesado, tem 3, 4 competições pela frente e o São Paulo tem que lidar com a questão das lesões. Então a análise aí que fala que os problemas do São Paulo na reta final do Paulistão são maiores do que a arbitragem do Clássico. Quais são esses problemas? São os problemas relacionados a lesões, Lucas Moreira, Rato, Rafinha, Igor Vinícius e Rodrigo Nestor são exemplos aí dos problemas de lesão, Lembrando que o Nestor vem desde 2023 e os demais acabaram atuando já pelo São Paulo, mas infelizmente sofrendo com as lesões. Para a gente falar das informações do Tricolor, classificação do Paulistão, o Santos vai liderando pelo Grupo A com 19, seguido do Ituano com 5 pontos, Portuguesa com 3 pontos, na sequência Santo André com 3 pontos. O Grupo B é liderado até o momento pelo Palmeiras, que ainda joga na rodada, Ponte Preta com 12 pontos, Palmeiras com 14, Água Santa com 10 e Guarani com 4 pontos. Na sequência pelo Grupo C, Bragantino com 14,
Inter de Limeira vai vencendo até o momento aí com 13 pontos. Mirassol com 11 e Corinthians com 9 pontos. Pelo grupo D, o São Paulo, no momento, é o líder do grupo, né, com 13 pontos. Novo Horizontino vai perdendo no momento, está com 12. São Bernardo com 12 pontos e Botafogo com 8 pontos. Em caso de vitória do Novo Horizontino e do São Bernardo, o São Paulo ficaria aí fora da fase de classificação, né, para a próxima fase. Pelo menos nessa rodada, né? Mas no próximo confronto aí o São Paulo recebe o RB Bragantino no Morumbi. Tem um jogo muito importante aí na próxima partida. No momento, o Inter de Limeira vai vencendo o Novo Horizontino por 1-0. São Bernardo e Palmeiras ainda vão jogar. Da mesma forma, Guarani e Santo André, Portuguesa e Água Santa, que jogam aí às 9h30 da noite. Na rodada de número 9, na nona rodada da primeira fase, São Paulo recebe o Bragantino no sábado às 18 horas, Mirassol e Botafogo também no mesmo horário, Ponte Preta e Ituano no sábado às 8 da noite e Santos e Novo Horizontino no domingo às 16 horas. Portuguesa e Guarani se enfrentam também no domingo às 18 horas e tem o clássico derby Palmeiras e Corinthians às 18 horas. O jogo no domingo. Água Santa e Inter de Limeira também domingo às 8 horas da noite. E São Bernardo enfrenta o Santo André na próxima segunda, no dia 19, às 19 horas. O jogo aí pela nona rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo ainda tem um jogo a menos, um jogo contra a Inter de Limeira, que será no final do mês de fevereiro. O jogo lá em Brasília, no Mané Garrincha. Informações de classificação e os próximos jogos. E a gente conferiu aí a repercussão da partida entre São Paulo e Santos. São Paulo perdendo por 1-0. Infelizmente aí a derrota segura o São Paulo na tabela. O São Paulo que poderia, né, lutar para ter a melhor campanha. Vem de alguns jogos muito ruins, né, contra a Ponte Preta, contra o Santos. Vamos torcer para virar a chave e o São Paulo voltar a encaixar o seu jogo, voltar a jogar bem contra o RB Bragantino no sábado. Eu volto na sexta com um vídeo de pré-jogo para falar de São Paulo e RB Bragantino, da arbitragem, de todas as novidades do São Paulo na sexta-feira. E eu agradeço imensamente a sua presença por aqui. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Muito obrigado aos novos inscritos. A gente está tentando chegar na marca de 1000 inscritos e você vai ser premiado com produtos oficiais do São Paulo quando a gente chegar a essa marca. Então se inscreve para concorrer, deixa o seu like, seu comentário que é importante. Compartilhe esse vídeo também para ajudar aqui o nosso trabalho. E muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Um forte abraço para você. Valeu!